Bom, agora, aqui também nós iremos além. Classificações do C, pega para mim ali. Classificações do C, iremos um pouquinho além. Nestas últimas provas está aparecendo a partícula passivadora, que falamos antes, ou índice de indeterminação do sujeito. Então, olha comigo, pessoal. Conjunção condicional é aquele C que equivale a caso. Por exemplo, se você vier, eu ficarei. Caso você venha, eu ficarei. Então, é o C com a ideia de condição. Hoje pode aparecer, mas quando aparece, nós não erramos. Porque é semântica. A semântica de condição, tá bom? Conjunção integrante. Essa eu vou colocar no quadro para explicar. Conjunção integrante é quando toda a oração puder ser trocada por isso, disso ou nisso. Olha só. Não precisa nem copiar, tá? Não precisa nem copiar, mas só olha comigo. Perguntei se Maria cantaria. Pessoal, qual é a lógica aqui? A lógica é, perguntei isso. Quando vocês conseguirem trocar, claro, orações vocês verão com o professor Juliano, tá? Mas assim, ó, troquei tudo pelo isso, significa que eu tenho uma conjunção integrante e eu tenho uma oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva. E aproveitando, o Sebrasp às vezes pergunta, pessoal, e eu vou perguntar para vocês. Se Maria cantaria, funciona como um complemento verbal, certo ou errado? Minha pergunta é, se Maria cantaria, funciona como um complemento verbal, certo ou errado? Se Maria cantaria, funciona como um complemento verbal, certo ou errado? E aí, certo ou errado? Pessoal, perguntei. Quem é que perguntou? Eu, sujeito oculto, elíptico, né? Perguntar aqui é verbo transitivo direto. Perguntei o quê? Se Maria cantaria. Tudo isso aqui tem função de objeto direto, então é um complemento do verbo perguntar. Em termos de oração, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Então, sim, é um complemento do verbo. A oração, a conjunção integrante, pessoal, ela introduz uma oração subordinada substantiva que poderá ter funções sintáticas distintas. Perfeito ali? Então, sim. Conjunção causal, olha comigo. Aparece no início e equivale a já que. Ah, não, professor. O C, conjunção causal, não, professor. Tá ficando maluco. Olha aqui, olha aqui. Frase do dicionário Wise. Se você tem carro, se você tem carro, por que veio a pé? Frase do dicionário Wise. Se você tem carro, por que veio a pé? Esse se não é um se condicional. Não está nem no campo da possibilidade. Esse se é um se causal. Já que você tem carro, por que veio a pé? Então tá aí, cuidado, pessoal. É um se causal. Causal, professor, causal. Causal. Se você tem carro, por que veio a pé? Já que você tem carro, por que veio a pé? Pessoal, poderá ser um pronome reflexivo, significando a si mesmo. Por exemplo, aqui é mais fácil, né? João se feriu. João feriu a si mesmo. Qual é o certo para o Sebrasp? É João se feriu ou João feriu-se? Qual é o certo para o Sebrasp? É João se feriu ou João feriu-se? É pronome reflexivo, sim. João se feriu, feriu a si mesmo. João feriu-se, feriu a si mesmo. Não muda nada. Pessoal,
Lembra, colocação pronominal, vocês também vão analisar, mas sempre que houver um sujeito explícito, é opcional. Sujeito explícito, Sebrasp, é opcional. Então, tanto faz. João se feriu, em posição de próclise, antes do verbo, ou João feriu-se, em posição de ênclise, depois do verbo. Realmente é opcional. Isso, os dois, perfeito, tanto faz. Detalhezinho agora. Olha ali a letra E de vocês. Pronome reflexivo recíproco. O que é isso? É aquele se que equivale a um ao outro, ou uns aos outros, ou uma à outra, umas às outras. Por exemplo, João e Luiz se cumprimentaram. Cumprimentaram um ao outro. Os jogadores, depois de finalizar a partida, agrediram-se. Agrediram uns aos outros. Pronome reflexivo recíproco. Certo? Então tá ali. Eles se abraçaram. Abraçaram um ao outro, ou uns aos outros, enfim. Pronome reflexivo recíproco. Depois, pessoal, partícula expletiva é da linguagem coloquial, ela é dispensável. Não vejo muito aparecer a partícula expletiva se. Mas, por exemplo, pessoal, João se foi embora. João se foi embora. Esse João se foi embora é coloquial, seria João foi embora. Tá? Então, só um porém aqui, o que o Sebrasp adora é a partícula expletiva que. Essa é paixão. E a partícula expletiva que muitas vezes vem com o verbo ser, ser mais que. Então, partícula expletiva é de ênfase, né? Ela é dispensável porque ela é coloquial. Por exemplo, pessoal, ó, João quase que caiu. Letra A. Letra B. Maria é que mentiu. Depois eu vou colocar mais difícil. João quase que caiu. Pessoal, isso aqui é expletivo, enfático. Seria simplesmente João quase caiu. João quase caiu. Maria é que mentiu. Só aqui é o verbo ser mais que, né? Maria é que mentiu. Maria mentiu. Luiz é que virá. É Luiz virá. Mas às vezes vocês não conseguem enxergar porque o Sebrasp coloca o verbo ser bem no início e o que no meio. Por exemplo, quando eu coloco assim, ó, é isso que faz a diferença. Aí vocês têm uma pequena dificuldade de enxergar, mas ele é expletivo. É expletivo. É isso que faz a diferença. Está aqui o verbo ser e está aqui o que. Ó, eu tiro o é que. Ou seja, isso faz a diferença. E às vezes vem conjugado, pessoal. Foram os meninos que falaram. Foram os meninos que falaram. É expletivo também. Olha aqui, ó. Foram que, tira, os meninos falaram. Então vamos lá. O expletivo é dispensável. Primeira frase, João quase caiu. Segunda frase, Maria mentiu. Terceira frase, isso faz a diferença.
Quarta frase, os meninos falaram. Então, eu aposto na prova de vocês, se cair lá o expletivo, não aposto no C. C é muito coloquial. Se for embora, aposto no Q. Aposto no Q expletivo. Essa é a minha aposta, certo? Depois, pessoal, observa comigo, partícula integrante do verbo. Poderá ser uma partícula integrante. Esse C é indispensável ou sua supressão muda a transitividade do verbo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. O C é indispensável, por exemplo, pessoal, no verbo queixar-se. Não existe o verbo queixar. João queixou do amigo. Não tem isso. É João se queixou do amigo. Então, quando é indispensável, é uma partícula integrante do verbo. Não tem como eu elaborar uma frase do verbo queixar sem pronome. É queixar-se. Certo? Eu posso conjugar. Eu me queixei, tu te queixaste, ele se queixou, ok. E quando muda a transitividade? Um exemplo que vimos hoje, lembrar e esquecer. Lembra do lembrar e esquecer? O lembrar e esquecer eram verbos transitivos diretos quando não eram pronominais, sem o pronome. E quando eram pronominais, lembrar-se, esquecer-se, viravam verbos transitivos indiretos. Eu mudei a transitividade. Esse se será meramente uma partícula integrante do verbo. Então, sempre que eu mudar a transitividade do verbo, eu vou citar os que mais caem, lembrar, esquecer e tornar-se, esse se que muda a transitividade é partícula integrante do verbo. O tornar-se é o seguinte, o verbo tornar sem ser pronominal é verbo transitivo direto. Eu tornei João um jogador, verbo transitivo direto. Tornar-se vira verbo de ligação. Eu mudo a transitividade. Então, esse se do tornar-se verbo de ligação é partícula integrante do verbo. Faz muito tempo que eu não vejo no Sebrasp, mas está aí, só para constar. E esses dois casos aqui, pessoal, nós já vimos na primeira parte da aula, fiz questão de mostrar, né? Partícula passivadora ou pronome passivador. Há sujeito e podemos passar para a voz passiva analítica. Quem chegou depois, dá uma olhadinha, pessoal, no bloco anterior. E índice de indeterminação do sujeito. Não há sujeito determinado, ou porque teríamos uma preposição no início da resposta para a pergunta de localização do sujeito, ou porque não teremos resposta para a pergunta de localização do sujeito. Exatamente o que vimos. Agora, vamos tentar ali, pessoal. Vamos tentar classificar, tá? Aqui se pensa no futuro. O que é que se pensa no futuro? É sujeito? Não tem como. Por quê? Porque no, pessoal, é em mais o. Isso aqui é objeto indireto. O se é índice de indeterminação do sujeito. Está tudo misturado, de propósito. Indagaram se Maria falaria a verdade. Indagaram isso. Eu troco pelo isso. Então, o se é conjunção integrante. Se você falou a verdade, por que está nervosa? Esse se é aquele que equivale a já que. Já que você falou a verdade, por que está nervosa? É conjunção causal. João e Luiz não se suportam, não suportam um ao outro. É um pronome reflexivo. Agora, cuidado, pessoal, recíproco. Letra E. É bom que se organizem as tarefas. Que é que se organize as tarefas? Temos sujeito. Eu poderia tranquilamente falar assim, ó, é bom que as tarefas, sejam organizadas. Ou seja, há sujeito e eu posso passar para a voz passiva analítica.
esse cara aqui é partícula passivadora ou pronome apassivador. Vão ser os conhecidos, ficam os amigos. Cuidado. Daqui a pouco vocês podem se enganar e pensar que é uma partícula passivadora. Que é que se vai os conhecidos sujeito, mas não há como eu falar, não há como eu passar para a voz passiva. Imagina, os conhecidos são idos. Não, isso aqui não existe, então não pode ser partícula passivadora. Esse cara aqui é totalmente dispensável, é uma partícula expletiva, é vão os conhecidos, ficam os amigos. É coloquial. Depois, tudo estaria resolvido se você estivesse lá, caso. Conjunção condicional. Luiz se queixou de todos. Não há como eu montar frase com o verbo queixar sem o pronome. Não existe, então é partícula integrante do verbo. E ele se lembrou do ocorrido. Lembra, se eu tirar esse se, muda a regência. Ele lembrou o ocorrido. Ok? Então, o que acontece? É partícula integrante do verbo. Na letra E, o que é conjunção integrante? Sim, esse que aqui, deixa eu trocar a cor, esse que aqui é uma conjunção integrante, porque tudo que vem depois é bom isso. Tá bem? Então, conjunção integrante. Perfeito. Certo? Muito bem, claro que vocês vão analisar orações com Juliano, tá? Mas a gente fala um pouquinho também ali. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre interpretação de textos e tipos textuais. Olha só, o que é normal? O que é normal? O normal é que vocês tenham 40% da prova de interpretação. O normal. O normal é isso. Às vezes, dependendo do concurso, eles colocam um pouco menos, tá? Mas o normal em Sebrasp, 40% interpretação. Tanto assim, bastante, pessoal. Mas, aí é que está o detalhe. Vou falar aqui para vocês. Ó. O ponto número 7, pessoal, nós temos interpretação e compreensão textual. Interpretação, compreensão textual. Depois eu falo de tipos de texto, tá? Tá aqui. Vocês podem ficar bravos, mas há um ponto positivo no Sebrasp. Ele cobra muito, a banca cobra muito compreensão. Qual é a diferença? Interpretação, pessoal, é aquilo que o texto quis dizer. Interpretação é o que o texto quis dizer. Compreensão é o que o texto diz. Então, qual é em resumo? Em resumo, olha só. Interpretação trabalha com dados implícitos. Compreensão trabalha com dados explícitos. Pessoal, interpretação, o que o texto quis dizer. Compreensão, o que o texto diz. Não há dúvidas. Entre todas as grandes bancas do Brasil, mas não há nem como comparar, Sebrasp é a que mais trabalha com compreensão. Estou te dando uma dica. Paciência e volta ao texto, porque quase sempre a resposta está lá.
Então, desses 40% que eu já não vou falar que é interpretação, eu vou falar aqui, ó, esses dois tópicos, questões de leitura. Eu tenho muito raramente interpretação no Sebrasp. É mesmo? É. Isso é bom, porém requer paciência. Requer paciência, vocês terão de voltar onde está no texto. Eu sei que FGV não se faz assim, onde está no texto, porque não existe isso na FGV. Eu sei que na Fundação Carlos Chagas não se faz assim, onde é que está no texto? Não, eu tenho que entender o que o texto quis dizer. Ah, tá, então eu entendo isso. No Sebrasp é a banca que mais traz questões de compreensão. Mas é paciência, pessoal. Então, vamos lá. Tem que procurar, cadê? Às vezes trocam uma palavrinha por outra. Por exemplo, o lugar em que se deu era sala. O espaço que se deu era sala. O lugar e espaço é a mesma coisa. Eu troco uma palavrinha só. Não está exatamente com as mesmas palavras, mas a resposta está lá no texto, pessoal. Entenderam isso? Então, pesquisas mostram tal coisa, dados da pesquisa. Claro, está lá, dados da pesquisa são as pesquisas, ok, está lá no texto. Isso vale muito, porque o aluno entra errado já na prova. Ele já entra torto, pensando que é questão de interpretação. Interpretação até tem no Sebrasp, mas é aquele negócio, infere-se, conclui-se do texto. E mesmo, olha o que eu vou falar para vocês, mesmo quando o Sebrasp traz uma questão que teoricamente o enunciado levaria à interpretação, conclui-se, infere-se, está lá também no texto. Então vocês vão trabalhar com isso, pessoal. Interpretação é devagar para eles. Eles preferem compreensão. É uma exceção em termos de Brasil, tá? É uma exceção em termos de Brasil. Paciência. Geralmente, vocês estão imaturos para fazer as questões na primeira leitura. Tem que falar isso para vocês. O que o aluno pensa? Ele faz uma lida por cima, assim, e já faz as questões. Não dá. É muito difícil, tá? Então, lembra, pessoal, aí cada um tem a sua técnica, ok? Mas assim, nas questões de interpretação, vocês têm de refazer. Vocês podem fazer uma primeira impressão, faça a leitura do texto. Sempre no Sebrasp, vocês vão sublinhar a nota de rodapé lá, de onde que vem o texto, o que é o texto, né? Às vezes há informações preciosas ali, pessoal. O texto ali é um artigo. Pô, o artigo é um texto de opinião, é um editorial. O editorial é um texto de opinião. Se é um texto de opinião, é um texto argumentativo. Não, ali, veio de uma revista, um texto mais informativo, então é um texto de exposição, veio de uma revista, porque dá uma olhadinha de onde que vem o texto, a nota de rodapé sublinha, começa por ali, porque o Sebrasp não traz títulos. Nota, outras bancas trazem o título é a nota de rodapé. Eu já me encaminho, eu começo ao contrário. Primeira coisa que eu vejo, nota de rodapé. O título é esse. Vai falar sobre isso. Beleza, agora eu vou ler. Tudo é estratégia. Começa com a nota de rodapé. Sempre. Depois, faz a leitura do texto. Mas lembra, vocês não têm condições de responder as questões com uma leitura apenas. Aí o aluno vai lá, se dá mal, porque ele faz uma leitura e pensa que vai conseguir. Não vai. Não vai. Tem de ler mais de uma vez, porque é muita atenção, é um detalhezinho. E tem aquele negócio lá do Sebrasp, hoje não é mais linha. Não é a linha 5, a linha 10. É o primeiro período do segundo parágrafo. Dá um nó na cabeça. Esse primeiro período do segundo, o terceiro período do último parágrafo. Começa a jogar com essas loucuras que hoje inventaram. Então, compreensão. Se vocês fizerem com calma, vocês acertam. Se vocês se precipitarem, se vocês não tiverem paciência, se vocês fizerem uma leitura só, vocês erram. É isso, é jogo de paciência na compreensão, tá bem? E quando, na compreensão, alguns dizem, eu vou fazer uma observação, que a questão de coesão textual é uma questão de leitura. Não é. A questão de coesão textual é aquela questão de retomada. Retomada é aquela questão de referência.
referência. Pessoal, é quando eles fazem assim, ó, o pronome ele, no segundo período do segundo parágrafo, retoma aluno no primeiro período do primeiro parágrafo, entende? Essa questão aqui de retomada de referência, quero fazer um acordo com vocês. Qual? Vocês têm de acertar todas. Todas. Mas vocês já têm de saber. É uma questão que vai pedir de vocês paciência. Ela demora mais que as outras. Ela demora porque vocês terão que se achar primeiro. Cadê a palavra? Está retomando quem? Mas vocês nunca erram. Nos nossos cursos de resolução eu sei disso. A gente não erra. A gente erra mais esse final aqui quando a gente não pensa direito. Tá bem? Então vamos lá. Questão de leitura, compreensão tradicional. Quase sempre está no texto. É paciência identificar. Cadê no texto? Exatamente isso. Vocês vão perguntar. Cadê a linguagem coloquial, né? Cadê no texto? Cadê no texto? É exatamente isso. Onde está no texto? Não vai me responder achando, acho que sim. Não, acho que não. Cadê? Onde é que está? De onde que eu tirei essa resposta? Ah, está aqui. Ah, eu tirei daqui, ó. Eu quero que vocês façam isso. E vocês, quando derem a resposta certo ou errado, eu tirei a resposta do final do último parágrafo. Beleza. Eu tirei a resposta da primeira frase do texto. Ótimo. Mas eu quero que vocês façam esse treinamento. Por quê? Onde é que está no texto? Porque raramente, vou repetir, vocês chegarão ao nível de interpretação, que é o que o texto quis dizer, o que eu entendi do texto, que é uma relação que eu faço com o mundo, mais a relação do leitor que sou eu, mais o autor do texto, e aí eu consigo chegar a uma conclusão. Isso é FGV. FGV é assim. Ok? Então, teremos interpretação? Teremos. Mas teremos mais o quê? Compreensão. Teremos mais compreensão. Certo? Pessoal, e aqui, eles estão cobrando também tipos de texto. Vamos lá. Tipo 1, narrativo. O texto narrativo cai às vezes no Sebrasp, cai. Pessoal, eu vou falar do principal texto narrativo que cai. Eles podem colocar um trecho de um romance de Machado de Assis? Podem. Podem colocar um trecho de um conto? Podem, claro que sim, é lógico. Aparece muito quando vem, né, uma crônica, por exemplo. Uma crônica, lembra que cronos é de tempo, uma crônica, pessoal, vai retratar um acontecimento do cotidiano. E a partir daquele acontecimento do cotidiano se faz uma reflexão, uma crônica narrativa, é claro. Mas é importante que vocês saibam, no texto narrativo há personagens. Há personagens, pessoal. Então, estamos ali, às vezes temos o protagonista, o antagonista, o principal. Como é um texto ali, o Sebrasp não costuma fazer textos longos, né? Nota que o texto ali, pessoal, é meia... Primeiro, eles dividem a página lá do Sebrasp, é dividida assim, não é uma página, pessoal, e o texto é metade de uma página, quando muito, uma coluna inteira, quando muito, né? Claro que a letra é sacanagem, né? A letra deve ser no número 9, né? A letra é minúscula da prova, é horrível a letra, mas tudo bem. Há, pessoal, um tempo, há, pessoal, local, né? Um tempo, local, não precisa haver tudo isso. E lógico que fica difícil falar da trama. A trama, porque é um texto curto demais, o enredo, o que é um pouco, fica difícil demais, tá? O acontecimento, vai aparecer o acontecimento. Então, sim, eles trazem o texto narrativo, geralmente vocês têm verbos no passado, ou ainda, quando eu falo de verbos no passado, às vezes nós usamos o presente histórico. Né? Em 1960, João conhece Maria, eles têm 4 filhos, seria João conheceu Maria, eles tiveram 4 filhos, então a gente usa o presente histórico. Pode aparecer, não é o que mais cai, mas aparece. Depois, pessoal, o texto descritivo. O texto descritivo
Eu nunca vi eles cobrarem descritivo do início ao fim. Colocam um bloco de texto descritivo. Passagens descritivas são normais. Claro que, pessoal, o texto narrativo narra, o descritivo vai descrever, lógico. Mas aqui ele é diferente, porque é um texto, pessoal, que aponta características. Características do quê, professor? De algo ou de alguém. Algo, alguém. E nota que quando eu falo das características de algo, é mais fácil, eu posso caracterizar de forma subjetiva, feio, bonito, horrível, de forma objetiva, vermelho, azul, grande, pequeno, é uma caracterização mais objetiva, mas o alguém, cuidado aqui, porque eu posso descrever em alguém características psicológicas e características físicas, tá, pessoal? Então, eu posso tanto colocar o físico quanto o psicológico. Tá bem? Físico ou psicológico. Pessoal, aqui existem muitos adjetivos. Adjetivos podem ser subjetivos, podem ser objetivos. Subjetivos. Existe a opinião. E o Sebrae está perguntando isso, né? Opinião. Como eu disse agora, comida saborosa, isso é uma opinião. Prova difícil, isso é uma opinião. Prova fácil, isso é uma opinião. Juízo de valor daí. Objetivos. Os objetivos, pessoal, por exemplo, sempre colocaram cores e dimensões. São objetivos. Tá bem? São objetivos. Se eu falar que é vermelho, azul, branco, pessoal, amarelo, não é uma opinião. Se eu falo, pessoal, que é grande, se é curto, se é longo, até pode haver uma variação. Não, eu não acho aquela cadeira grande, eu acho uma cadeira pequena. Não, mas não é um elogio, não é uma crítica, tá? O subjetivo, ele vai fazer um elogio, vai fazer uma crítica e assim por diante. Então, guarda esse negócio de adjetivos, subjetivos, objetivos, até para a tua interpretação, ok? Então, aqui no descritivo há detalhes. Há detalhes, pessoal. O trecho pode ser descritivo. O trecho pode ser. O texto descritivo não é muito normal. Agora vamos começar ali ao que... Não, ainda vou colocar um terceiro e depois eu vou colocar aquele que é quase certo na prova de vocês, tá? Vamos colocar o terceiro tipo. O terceiro tipo, pessoal, é o injuntivo. Injuntivo. O que eu vejo no Sebrasp? Eu vejo no Sebrasp o injuntivo com trechos. Trecho é injuntivo. Injuntivo, pessoal, é aquele que também é conhecido como instrucional, porque ele é o da ordem, ele é o do pedido, ele é o do conselho, ele poderá ser, pessoal, da súplica, poderá ser do incentivo, é aquele texto que usa, nunca esquece, o modo imperativo. O modo imperativo. Então, fale mais, imperativo, é com quem se fala, né? Não vá lá. Dependendo do tom, não vá lá pode ser, pessoal, um conselho, pode ser um pedido, né? Pode ser uma súplica. O tom a gente não sabe na escrita muitas vezes. Então, esse aqui é o do modo imperativo. Usei o modo imperativo, inclusive numa das provas que estávamos fazendo agora, de 2024, caiu. Estava lá um texto, o verbo estava no modo imperativo, daí falaram que esse texto, esse trecho é o quê? Injuntivo. Injuntivo, tá? Da injunção, da instrução.
Agora o campeão chegou. O dissertativo. Esse é o campeão. Mas o dissertativo não é só dissertativo. Nós temos, pessoal, o dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo. Isso ainda? Sim. O texto dissertativo em si, ele é um texto, pessoal, de análise. Ele é um texto de análise. E o dissertativo é um texto de análise, beleza. Qual é a diferença entre expositivo e argumentativo? O texto dissertativo expositivo, esse aqui veio do verbo expor, né? É aquele que ele tem por função explicar algo. Ele quer explicar como que é a ética, como que era, o que aconteceu, mudanças na ética no decorrer dos anos. É um texto de explicação. Ele vai, pessoal, então, explanar sobre alguma coisa, explicar, vai trazer, pessoal, conceitos. Traz conceitos, é um texto conceitual, vou conceituar a ética, vou conceituar a história, o que é a história, e começa. E ele não tem, claro, a função dele não é convencer o leitor. Não é um texto de convencimento. É que o leitor aprenda alguma coisa com aquele texto. Então eu posso até colocar aqui, ó, que tem uma função também de ensinar. Tá? O leitor vai ali aprender, então quer dizer que ética era assim no tempo da Grécia Antiga, ok, mas não mudou muito em relação ao tempo atual. Que interessante. Então estou aprendendo alguma coisa que é completamente diferente do texto argumentativo. O argumentativo é um texto de convencimento. É um texto de opinião. Ele traz muita opinião. É um texto de convencimento. A gente fala que isso aqui é a mesma coisa, né? Persuasão. Ele quer obrigatoriamente que o leitor concorde com ele. Ele quer pegar o leitor, a função o leitor concordar, que o leitor fale, é verdade o que está dito aqui. Então ele vem com juízo de valor. Ele vem ali, pessoal, julgando. As pessoas não são éticas no Brasil. Está se posicionando. Como assim? Esse outro não, falando, não, a ética é um princípio moral decretado em uma sociedade. E aqui estava mais assim, tá explicando, conceituando. Isso aqui não, isso aqui chega batendo. Ele quer convencer, pode ser ao contrário, né? Pode convencer. Geralmente é um texto crítico, tá? Mas dificilmente será um texto elogioso, assim. Até pode fazer uma elogio, mas criticando outros. Esse é um texto de posicionamento. Então, o argumentativo, pessoal, terá uma posição. Por isso que eu falei da nota de rodapé. Quando vocês têm o editorial é um posicionamento do meio jornalístico, né? Pode ser uma revista, pode ser um jornal, da empresa. O editorial ele não é assinado, porque não é uma pessoa, é uma pessoa escrevendo em nome de uma instituição. Mas ele é um argumentativo, porque ele tem posicionamento. O artigo, quando se faz um artigo no jornal, qual é a diferença do editorial? O editorial é a opinião daquele jornal, daquela revista, enfim. O artigo é a opinião de alguém que o meio reconhece, né, o meio social reconhece, se posicionando. É um artigo de opinião. Lembra do nome? Artigo de opinião. Então, mas mesmo assim, ele tem posicionamento. Esse cara aqui, ele vai expor, vai explicar, vai conceituar, está numa outra pegada. Ele é mais... Claro, pessoal, observação. No fundo, todo o texto
é argumentativo, mas aí é uma teoria muito mais aprofundada, tá? Porque todo texto quer convencer alguém. Esqueça essa teoria mais aprofundada. Vamos ficar na prova, que é o superficial. Esse cara aqui quer mostrar algo. Como é, como é que não é, como é que funciona, como é que não funciona. Esse cara aqui quer convencer. Esse cara aqui, a função dele é, chegamos ao final do texto e eu diga, é verdade. Pô, muito bem. Esse texto aqui é mais chato de ler, o expositivo. Mais chato, ele começa a conceituar, ele começa a mostrar, tem uma hora que eu estou pensando em outra coisa. Esse aqui, ele prende mais, porque vem de opinião, posicionamento, e nós gostamos disso, né? Se a gente dissesse, se eu fosse escrever um livro e começasse assim, naquela família todos são felizes, o pai e a mãe se dão muito bem, o filho mais novo é muito amável, a filha mais nova também é amável, os vizinhos são todos amigos. Tem uma hora que vocês vão falar assim, ah, chega. Naquela família, a esposa é infiel. Ah, como assim? Já é uma outra pegada, né? Literatura, essas coisas, né? Esse aqui não tem pegada. Expositivo vai mais devagar, expõe, conceitua. Esse aqui tem pegada. Esse aqui eu fico ansioso. Vamos lá, o que ele está dizendo? Vai me convencer? Não vai me convencer? É um texto de convencimento. Tá? Esse é o texto de convencimento. Não que em algum momento, vamos lá, a prova tem que perguntar assim, ó, o texto é predominantemente. Porque, pessoal, não existe uma diferença total. Num texto expositivo, daqui a pouco eu posso colocar um juízo de valor. Tá? Posso colocar um juízo de valor num texto expositivo. Posso. Num texto argumentativo, eu posso trazer uma exposição. Daqui a pouco eu trago um dado de uma pesquisa, que é uma coisa mais expositiva. Posso. Não tem problema. Então, vocês vão notar, a pergunta do Sebrasp é predominantemente, porque os textos se misturam, pessoal. É normal eu misturar, por exemplo, narrativo com descritivo. Pega qualquer texto do Machado, é uma narração, mas em certos momentos o Machado descreve características psicológicas, características físicas do personagem. Então, não tem essa divisão exata. Não tem. Eles se misturam e aí eu tenho de ver qual é a predominância. Essa é a nossa função. Esse injuntivo que geralmente eles dão uma frasezinha, né? Dá uma frasezinha para ficar mais fácil verificar que é injunção, que é ordem, que é pedido e assim por diante. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Por estar... Passamos 15 minutos aqui, mas ok, começamos um pouquinho depois também.